A Agricultura BR começa agora, desejo a todos uma excelente tarde. Hoje é dia 12 de maio, você está acompanhando aqui a Agricultura BR pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Você acompanha o Agricultura BR também transmitido pela NEL TV lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Você está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook do Canal do Boi e também nas dezenas de páginas que levam o nosso programa. Tem o portal sba1.com e trazemos para você também em destaque a TV Imaculada, que está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa ao vivo, em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E eu começo o programa de hoje falando a respeito dos números que foram apresentados nesta manhã. Hoje nós temos uma quarta-feira cheia de dados agrícolas. Pela manhã nós tivemos o Brasil apresentando números do 8º levantamento da Conab, o IBGE também, e daqui a pouco o Departamento de Agricultura norte-americano traz os dados da safra mundial. Para falar a respeito do que aconteceu já aqui no Brasil, os dados gerais, vou conversar agora com a repórter Berenice Leite, que fala ao vivo de Brasília. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o programa Agricultura BR. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou o 8º levantamento da safra nesta quarta-feira. E apesar do atraso na colheita de soja e também, consequentemente, o plantio tardio do milho segundo a safra, a previsão é de mais um recorde na produção nacional de grãos da safra 2020-2021, que deve atingir 271 milhões e 700 mil toneladas, o que corresponde a um aumento de 5,7% em relação à safra anterior. Simultaneamente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também divulgou um levantamento para a campanha 2021, um pouco abaixo da estimativa da Conab, que, de acordo com o IBGE, então a previsão de safra é de 264,5 milhões de toneladas, 10,3 milhões de toneladas a mais que no ano anterior, ou seja, um crescimento bom ainda de 4,1%. Fabiano? Tá certo, Berenice, obrigado pela participação, bom trabalho para você, está acompanhando tudo que acontece em Brasília neste momento. E olha, a Agricultura BR segue e agora, daqui a pouco a gente vai falar e trazer aqui os destaques em relação ao que acontece com o mercado de soja, mas antes nós vamos falar sobre um tema que está muito ligado ao que nós vamos destacar também durante essa edição, que é em relação à oferta e demanda de milho. Milho vai ficando com uma oferta menor, a gente aqui nas nossas análises aponta até números inferiores ao que eu vou dizer hoje da Conab. Isso está muito relacionado a custos de produção na pecuária, entre outros fatores. E nós temos abordado esse tema já há algum tempo aqui no Agricultura BR, temos visto esses custos se elevarem bastante e isso demanda do produtor rural uma situação também de criatividade, de gestão, para conseguir manter o seu trabalho pecuário. Para falar a respeito destes temas, nós vamos conversar agora pela internet com Paulo Araripe, ele que está no interior de Goiás, está numa fazenda lá, e conversa conosco um pouco a respeito desse tema que tem impactado, Paulo, muito o pecuarista brasileiro. O que mudou nesses últimos anos, né, principalmente os 2 últimos anos, que fez com que esses custos se elevassem tanto da forma como temos visto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado aí pela oportunidade, por estar falando aí com o Brasil inteiro sobre isso, que é tão importante, né? Realmente, nos últimos 2 anos e mais intensificadamente no último ano, a gente teve aí uma mudança no cenário econômico importante, né? O dólar impactando fortemente as commodities e os nossos insumos da pecuária, né? Eu lembro que o ano passado a gente comprava milho de 40, 50 reais a saca e hoje esse valor está dobrado, né, Fabiano? Então a gente tem um impacto muito forte mesmo. O milho ele faz parte aí de todas as dietas de confinamento que a gente tem no Brasil para alto desempenho, né? Então ele tem um impacto enorme nesses custos de pecuária, enorme mesmo. Então tem vários fatores: a situação econômica brasileira, né? A situação econômica mundial com a pandemia, né? Dólar subindo. E alguns insumos ainda estão em escassez, né? O que torna o produto ainda mais caro, né?
dentro da sua atividade, você atua com os pecuaristas, com produtores rurais em várias partes do país e lida com essa situação diariamente. Hoje, quando nós vemos os estados brasileiros, nós temos as potencialidades, as características próprias de cada localização, e isso faz com que o pecuarista precise abrir os olhos, né, para essas características locais. Como é que você tem conseguido atuar junto com o pecuarista para melhorar? Isso traz uma melhora de margem, principalmente, quando se compara o valor da arroba pelo custo que ela teve de produção e seus diversos custos. Não é só o preço final da arroba, mas sim essa margem que ela tem em relação ao que custou para produzir. Perfeito, Fabiano. Esse, na verdade, é o tema mais importante que o pecuarista deveria estar discutindo hoje, né? Porque a gente, com todos esses efeitos econômicos, né, acha que R$ 300 é um preço bacana para a arroba, mas, na verdade, o que interessa é margem, né? Que é o quanto sobra para a gente fazer reposição, para comprar insumos, fazer investimento. E me preocupa bastante essa questão da margem, Fabiano, porque todos os nossos insumos usados na pecuária, então arame, diesel, madeira, milho, soja, fertilizantes, calcário, todos eles subiram em percentuais maiores que o que subiu a arroba. Hoje um preço legal para a arroba seria aí por volta de R$ 400. Então não é um valor tão bom como muita gente está achando, porque os nossos custos subiram muito mais. Tem insumo que triplicou de preço, né? E a gente continua usando. Então, guardadas as características regionais, está sendo um trabalho muito difícil para a gente poder achar substitutos, né, desses insumos. Claro, os substitutos também acompanham a alta de preço do produto principal, então tem que fazer um gerenciamento bem afinado, bem apertado para poder fazer, mantendo a mesma produtividade, um custo mais baixo. Mas o pecuarista, nesse momento, deveria estar preocupado com a margem e não ficar achando que o preço está ótimo, está bom. Haja visto o preço do bezerro, né, que talvez seja o maior insumo para quem faz recria e engorda, né, ele chega a ser aí mais de 2/3 do custo total. Esse produto dobrou de preço, né? Então, isso é uma preocupação grande e está sendo muito difícil a gente equacionar isso, viu, Fabiano? Paulo, em relação hoje ao que nós temos dentro do campo, o que tem pesado mais? O animal de reposição ou fazer a engorda desses animais, principalmente para quem trabalha com terminação? A reposição mais a nutrição, né, aí incluído os gastos com pastagens e concentrados, né, são aí a maioria dos custos, né? Mas a reposição está judiando um pouco, porque além do preço mais alto, tem lugares que a gente tem dificuldade de encontrar o produto, né? E quando encontra, não é aquele produto que você gostaria da qualidade, né? Que você estava acostumado a comprar. Porque no caso da nutrição, eu trabalho bastante com confinamento e com formulação de dieta. A gente tem em algumas regiões, não são todas, né? Alguns substitutivos que a gente consegue baixar o custo da dieta. Faz aí um malabarismo comercial para comprar, para ajeitar a logística e tudo, a gente consegue. Mas na reposição a gente não consegue ter essa flexibilidade, né? Eu estou vindo agora do Pará, lá no Pará a gente está com uma dificuldade no sul do Pará de comprar grãos, né? Porque lá a gente não tem tantas alternativas de usar resíduos agroindustriais. Então, se você olhar na questão custo, a reposição aqui judia, mas na questão de substitutivos em alguns lugares do Brasil, a nutrição tem também tirado o sono da gente, viu, Fabiano? Paulo, um outro dado que eu considero bastante interessante, eu tenho visto algumas áreas de produção de pecuária, é em relação aos confinamentos e semiconfinamentos em propriedades rurais. Mesmo aquelas praças de alimentação, que podem configurar de alguma maneira como confinamento, elas estão ficando mais escassas por conta desses custos. Hoje, pensar em confinamento ou semiconfinamento para a maior parte dos pecuaristas é algo inviável, no seu entendimento? Dependendo da região e de como é que está chegando esse custo de grãos nas propriedades, é inviável, né? O semiconfinamento, na minha opinião, tem uma vantagem, que é o uso das pastagens, que a gente sabe que o Brasil é campeão nisso, né?
embora a gente esteja entrando aí numa época do ano no Brasil Central muito complicada para os pastos, então ganha um pouco de flexibilidade o semi-confinamento. Mas dependendo, se a gente não fizer direitinho a gestão desse custo de dieta, inviabiliza certamente, né? O Brasil deveria cada vez mais usar as pastagens como fonte de recria e engorda, fonte alimentar volumosa de recria e engorda de animais, com certeza, né? Com a ajuda da suplementação, que pode ser até de alto consumo. Mas a gente tem que sempre fazer essa conta para ver se não inviabiliza o negócio, né? Os confinamentos hoje, assim, se esse preço do arroba não melhorar, não ajudar, eles podem ter problemas financeiros, né, Fabiano? Então, nesse caso, o SEMI ele dá uma flexibilidade maior, apesar de usar grandes volumes de concentrados também, né? E seria aí uma alternativa para baixar um pouco o custo dessa arroba engordada. Tá certo, Paulo. Paulo, para encerrar a nossa entrevista, o que você diria hoje para o pecuarista de qualquer parte do Brasil, de maneira geral, para ele estar focado neste momento para lidar melhor com as suas margens e com a sua rentabilidade? Fabiano, isso é uma prática diária que a gente enfrenta na consultoria, né? Eu vejo que os programas de gerenciamento e gestão, para a gente calcular índices, né, e começar a monitorar o nosso negócio pelos índices financeiros, ainda está um pouco engatinhando, né? Esse é o momento onde isso ganha uma importância muito grande, né? Os aspectos fora de porteira, para acompanhar mercado, para se proteger, para tentar fazer a melhor negociação possível, tanto na compra quanto na venda, ainda é um gargalo muito grande, né? Nesses períodos de preços altos, principalmente de insumos, que a gente vê o quão importante é isso, né? A dica seria realmente contratar um programa de gestão, não estou falando de programa de computador, um programa, uma estratégia de gestão, né? Para a gente poder saber, para o pecuarista poder saber minimamente qual é o custo que impacta mais no negócio dele e como ele dribla isso, né? Porque momentos como esse vão acontecer outros. Talvez a pecuária vive de ciclos, né? Talvez daqui a 2 anos tem outro, daqui a 5 anos. Então a gente tem que estar preparado, né? Você está no olho do furacão e querer mudar a situação momentaneamente é muito difícil, porque isso exige planejamento e exige antecipação. Tá certo. Paulo, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Obrigado, Fabiano. Boa tarde. Grande abraço a você. Eu conversei com Paulo Araripe, falando sobre custos de produção pecuário. E como você viu na abertura do Agricultura BR de hoje, nós tivemos a apresentação do 8º levantamento de safra da Conab. Eu vou trazer os dados atualizados para a soja, não tem muitas alterações nele, já é uma safra um pouco mais resolvida. Produção ficou de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento em 135.410.000 toneladas, uma alta de 8,5% frente àquilo que acontecia na campanha passada. O consumo interno no Brasil está estimado pela estatal brasileira em 50.440.000 toneladas e a exportação em 85.600.000 toneladas é o que o Agricultura BR destaca em relação aos dados da Conab para a soja. Nós vamos falar agora a respeito desses dados da Conab para a soja, de milho também e os números gerais. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com o Enio Fernandes, ele que está conosco agora e fala a respeito deste assunto. Enio, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco no canal do Boi mais uma vez. E, Enio, eu acabei de trazer os dados de soja, mas talvez aqueles que mais tenham impactado nós aqui em relação às expectativas foram de milho. Né? A Conab até reduziu lá em 2.590.000 toneladas a estimativa de produção de milho, mas é uma produção ainda muito alta frente à realidade de campo. Qual que é o seu entendimento sobre esse levantamento apresentado hoje? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde. Na verdade, eu comungo em gênero, número igual, né? A Conab foi extremamente conservadora. Além dela manter a nossa produção com quedas mínimas, de, como você falou, 2 a 3 milhões de toneladas, outra coisa preocupante, ela manteve o número de exportação, né? E manteve também os estoques finais, quer dizer, ela mexeu muito pouco na safra. E a realidade que o campo está nos mostrando é extremamente diferente do que a Conab mostrou. No final do dia, a gente acredita que nós vamos ter uma redução da exportação, primeiro porque a produção é menor. Com essa produção menor, essa produtividade menor, a gente está vendo o mercado interno pagar mais pelo milho do que o mercado externo. Então, naturalmente, você tem uma redução das exportações. O número de importação da Conab também, ela projetou uma importação de 1 milhão de toneladas. Na nossa visão, esse número vai ser maior, bem maior, algo como 1,5, talvez até 2 milhões de toneladas, para a gente poder equilibrar a oferta aqui dentro. E no final do dia, quando você não traz a realidade tão direto para o mercado, né, você continua a estimular essa demanda e esse problema pode ficar até mais grave. Lembro que nós estamos em maio ainda e as projeções de chuvas para o Centro-Sul são péssimas, ou seja, essas perdas elas podem até aumentar. Enio, eu andei conversando com alguns, aqui no Mato Grosso do Sul, com alguns gestores de banco, Banco do Brasil principalmente, e teve consulta feita por produtores rurais, consultas ainda em relação ao seguro, acionamento de seguro. De acordo com o Deral, no final da tarde de segunda-feira, lá no Paraná já até aconteceu algum desses acionamentos por conta de uma estimativa pior para essa safra de milho. Você colocou um ponto interessante de quando os dados apresentados não refletem a realidade, cria um efeito oposto. E essa questão hoje da Conab é que, pelo que eu tenho visto e conversado contigo e com os colegas seus de outras empresas, é uma estimativa de estoque de passagem de milho muito baixa, né? Entre 7 e quem é muito otimista, 8 milhões e 500 mil toneladas. Como é que isso vai acabar refletindo para quem demanda milho? Por exemplo, cadeias produtivas de carnes, como eu falava agora há pouco. O preço alto tem a função de matar a demanda, diminuir a demanda. Mas até agora nós não estamos vendo isso acontecer. Isso me surpreende. As cotações atuais do milho, a gente deveria estar vendo menor alojamento de aves, suínos e até bovinos. E no primeiro turno de confinamento isso não aconteceu. Os alojamentos de aves e suínos ainda estão se mantendo. O que vai acontecer? Os operadores desse mercado de proteína animal, que estão mais preparados, que construíram estoques, que gestaram risco, eles vão ter acesso ao produto. Quem não se preparou vai encontrar preços extremamente altos. Isso pode comprometer a margem dele. Agora, veremos se isso vai diminuir o alojamento de suínos, de bovinos no segundo turno de confinamento e também qual vai ser a reação do mercado de aves e suínos. No caso das aves, o mercado interno tem conseguido absorver bom volume com a pouca oferta de carne bovina. A carne de aves está crescendo, né? E as exportações para a China do nosso plantel, nossas carnes suínas, está ajudando bastante também. Então, o mercado até agora não teve essa retração de demanda. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Enio, teve uma conta que nós fizemos aqui no canal do Boi no começo dessa semana, na segunda-feira, que mostrava o seguinte cenário. Para fechar a conta, olhando o que deve se produzir de milho no país, seria necessário reduzir a estimativa de exportação. E a Conab manteve os 35 milhões de toneladas a serem embarcadas. Você acredita que esses 35 milhões de toneladas devem, de fato, ocorrer na campanha atual? Não, não devem. Conforme eu falei, né, eu não acredito nesses 35 milhões. O número pode ficar perto de 25, 27 milhões. A depender de como vai ser o clima daqui até o final desse mês, né? Que ainda tem milho, muito milho no campo, precisando de chuva para tentar pendoar, encher grão e ganhar peso. Caso essas chuvas não venham, essa queda nas exportações pode ser até maior. Na verdade, o mercado interno com preços mais altos já começou a diminuir esse processo de exportação. Outra coisa que está acontecendo é algumas empresas fazendo washout. Ela desmonta a operação para exportação e vende esse milho no mercado interno.
Tá certo, Enio. Enio, eu vou aproveitar a sua participação, até porque o mercado de grãos todo está aguardando. Daqui a pouco, daqui a cerca de 26 minutos, nós teremos a apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Nós estamos vendo lá uma situação, um cenário, né, de cultivo que não é o ideal e, por outro lado, uma semeadura muito adiantada, tanto para a soja e também para o milho. Como é que o que você espera desse relatório que vai sair daqui a pouco? Bom, quando a gente olha os mapas pluviométricos para os próximos 10, 15 dias, as temperaturas nos Estados Unidos aumentam e deve voltar a chover, né? Isso ajuda o desenvolvimento da safra. O único ponto de preocupação é que os fundos de investimento, os fundos estão extremamente longos em soja, milho, falera e óleo. E eles podem aproveitar o relatório para realizar lucro. Fora isso, a tendência do mercado é de manutenção das cotações e até novas altas. Por quê? Porque ele precisa diminuir um pouco a demanda. Se você olhar os estoques de passagem dos Estados Unidos para essa soja safra velha, nós estamos falando em 3 milhões de toneladas, isso é muito irrisório. E mesmo com a safra muito boa, que eles estão acabando de plantar, que ocorre uma safra muito boa, perto de 120 milhões de toneladas de soja, os estoques de passagem também vão ficar muito baixos. 3,6, 3,8 milhões de toneladas. Então, a gente precisa de preços altos para eu diminuir a demanda. Caso os preços em Chicago caiam, nós vamos ter mais compra nos Estados Unidos e, infelizmente, os americanos já venderam quase toda a sua soja. Eles não têm mais soja a disponibilizar. Então, a tendência é que os preços da soja aqui no mercado interno brasileiro subam e as cotações em Chicago se mantenham altas. Só que eu queria fazer um aviso. O mercado nunca sobe continuamente e nem cai continuamente. Ele tem seus altos e baixos, mas a tendência estrutural é de cotações mais firmes. Certo, Enio, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e bom trabalho. Eu que sou grato, um bom dia a todos. Conversamos com Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, falou a respeito, analisou, avaliou os números da Conab apresentados hoje e trouxe sua expectativa para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que vai ser apresentado daqui a pouco, você vai ver ao vivo aqui no nosso programa. E soja vinha subindo, ele acabou de falar de soja, vamos ver como é que está a soja, o mercado está apostando numa situação realmente complicada de produção nos Estados Unidos. Nós temos aqui uma alta, a alta aqui vai em 2,6% para a posição de julho mais curto prazo. Isso reflete que não tem soja mesmo nos Estados Unidos neste momento. $16,58 o bushel. A posição de agosto também se aproximando de $16, $15,87 mais 2 por bushel. Abaixo, nós vamos ter a posição de setembro e também novembro, refletindo nova safra americana. Setembro quase em $15, $14,99 por bushel. Alta também muito forte, vindo agora. E novembro também com alta acima de 1%, com $14,48 mais 2 por bushel. São os números que nós trazemos para a soja em Chicago, disparando neste momento que é pré-anúncio de relatório, pré-anúncio de relatório, há muita expectativa em relação a ele, por conta da velocidade. A velocidade de semeadura nos Estados Unidos realmente é muito forte, como nós trouxemos no relatório, que foi apresentado na segunda tarde, trouxemos nesta última terça-feira de acompanhamento de lavouras. Nós temos agora aqui no Brasil um dólar comercial com alta de 0,77%, R$ 5,26 mais 3. Dólar volta a subir aqui no Brasil e vamos saber com o Pulga, que está aqui comigo já, por que esse dólar sobe. Walter Pulga Júnior, hoje o dólar já vai subindo, vai se aproximando a uma alta de 1%. O que acontece no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. De fato, o dólar hoje vem subindo e agora sobe mais, viu, Fabiano? Se agora há pouco passava de 5,27, agora já está de novo perto de 5,27. Vai oscilando um pouco, mas tendência de alta. Neste momento, a alta é de 0,84%, o mercado trabalha rapidamente. Agora, por que isso ocorre? Porque os dados sobre a inflação nos Estados Unidos vieram bem acima do que o mercado esperava. E a economia americana move o mercado de câmbio mundial. O índice de preços ao consumidor americano registrou alta de 0,80% em abril, considerando aí a base mensal, bem acima do que esperavam os analistas de mercado. Eles esperavam uma alta de 0,20%. Essa alta veio em 0,80%. Na comparação anual, para se ter uma ideia, o avanço foi de 4,2%, a expectativa era de 3,6%. Agora, considerando aí itens como alimentos e energia,
que também escalaram mais do que esperado no mercado, né? Veja, nós tivemos aí altas visíveis nos preços praticados nos Estados Unidos. Não é surpresa que ocorra agora, né? Estava ocorrendo uma venda generalizada de dólares, mas ela está diminuindo, pelo menos no curto prazo. E a moeda norte-americana pode se beneficiar aí do aumento da volatilidade associado aí ao aumento de temores em relação à inflação. Portanto, é preocupante. Agora, isso tudo vai mobilizando, lógico, também outros mercados. E hoje, na expectativa de inflação americana, e mais do que isso, no aumento da demanda, petróleo se aproximava de novo de $70 o barril. Na máxima do dia, petróleo negociado no mercado futuro, eu falo de petróleo tipo Brent, para julho, sinalizou na máxima $69,89 por barril. Ou seja, vem numa alta constante e ainda continua em alta até este momento. O petróleo negociado agora opera na faixa de $68,55, mas lembrando, já se aproximou aí de $70 o barril. Agora, Fabiano, eu aproveito a minha participação para falar sobre o novo Plano Safra. Bom, e qual é a novidade? A novidade é que o próximo Plano Safra para a agricultura familiar será semelhante ao atual. Foi o que sinalizaram técnicos do Ministério da Agricultura para a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, que representam as famílias, né? As pessoas, os produtores inseridos no Programa Nacional de Agricultura Familiar. Eles tiveram uma reunião com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, Rogério Boeri, e a entidade depois afirmou que ouviu da equipe econômica que o valor destinado ao PRONAF será mais ou menos o mesmo que nós tivemos no ano passado. Lógico, eles pretendem que sejam incluídos produtores de leite, que tiveram um aumento mais acentuado de custos, e isso pode ocorrer, alguma facilitação. Mas o volume de recursos, a princípio, será o mesmo do ano passado. Não haveria aumento, nem para o Plano Safra como um todo, tampouco para os recursos destinados ao PRONAF. Fabiano, vai consolidando a informação de que o Plano Safra será mesmo perto do mesmo valor do ano passado, sem aumento, né? Já que não há ainda acordo para a suplementação de verbas no Congresso Nacional, o governo ainda não tem recursos suficientes para sequer anunciar o Plano Safra, quanto mais imaginar um Plano Safra mais robusto do que o do ano passado. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Bom, hoje nós estamos mesmo focados em números, em dados que estão sendo apresentados. Alguns já foram apresentados aqui no Brasil, parte deles a gente não acredita muito. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto que tem relacionado a milho. E nós vamos ter daqui a pouco os números do Departamento de Agricultura norte-americano. Por enquanto, nós vamos ver essa alta para a soja nos portos brasileiros ainda com entrega no mês de maio. Você observa que a entrega em maio para portos de Santos e Paranaguá vem com a referência de R$ 182 a saca, de acordo com a Grãos Corretora. E a seguir no Agricultura BR, você vai conferir informações, nossa análise a respeito do milho em torno dos dados apresentados da Conab. Nós vamos explicar por que não acreditamos, mais uma vez, nesse levantamento de safra feito pela estatal brasileira. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E mais uma vez, a Conab lança números para o mercado do milho que surpreende. Surpreende porque não reflete a realidade do campo. Pelo menos não aquela que é vivida todos os dias pelo produtor rural brasileiro, pelo agricultor. Eu falo principalmente por conta já das perdas que já não são mais expectativas, e sim elas já são confirmadas no campo. Olha só, no Mato Grosso do Sul já tem produtores, agricultores que trabalham com milho que consultaram o banco para saber sobre o acionamento do seguro rural por conta da safra do cereal. No estado do Paraná, o relatório do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado já havia, no final da tarde de segunda-feira, relatado o acionamento, não é consulta, é o acionamento do seguro rural por perdas nesta produção de milho. Ora, a Conab até reduziu a sua estimativa de safra, que já era muito alta no mês passado, já vinha de uma certa forma contrariando o que vemos no campo. Veio com quase 109 milhões de toneladas em abril.
Agora, reduz 2.590.000 toneladas para 106.410.000 toneladas. Um número extremamente elevado e que, de certo modo, como nós já vimos no programa de hoje com o Enio Fernandes, pode ser muito prejudicial, principalmente para quem demanda milho aqui no país. E é isso que nós vamos mostrar agora, um quadro de oferta e demanda para milho que você acompanha. Utilizamos os dados da Conab que foram atualizados no dia de hoje. Nós temos aqui as posições relacionadas ao quadro de oferta e demanda. Nós temos aqui o estoque inicial, o pessoal fez o gráfico com colunas mais baixas, mas dá para entender. Estoque inicial de 10.600.000 toneladas, produção de 106.410.000 toneladas, que somado a 1 milhão que vai ser importado, vamos ter aqui um suprimento total de 118.010.000 toneladas, de acordo com o Conab. Essa parte aqui das 3 colunas, só não tem 1 milhão aqui do que vai ser importado, é o que nós chamamos de oferta, né? O suprimento total para esta campanha. Consumo no Brasil, a Conab informa 72.140.000 toneladas. Temos aqui também uma exportação que a Conab também não mexe, né? Ela não mexe com essa estimativa de exportação que permanece em 35 milhões de toneladas. Hoje, nós já conversamos com o representante da Pátria Agronegócios, hoje tivemos o Enio Fernandes falando a respeito da mesma situação. Anteriormente, outras empresas de análise participaram aqui que acreditam entre 25 e 27 milhões de toneladas de milho sendo exportado para conseguir dar consumo no mercado interno. A Conab ainda não enxerga, pelo menos nos números que foram divulgados. Com isso, o estoque final da Conab cai da casa de quase 13 milhões para 10.860.000 toneladas. Entretanto, esse número aqui, para a maior parte dos produtores rurais e das empresas que fazem análise no Brasil, e aqui o Agricultura BR, não corresponde à realidade. Olha só, a Conab insiste em ter um estoque de passagem acima de 10 milhões de toneladas e isso, de certo modo, é para tentar, de alguma maneira, controlar ou segurar as elevações de preços para o milho. Entretanto, na opinião da G-Rural, da Terra Agronegócios, também da Pátria Agronegócios, da G-Rural e muitas outras empresas, esse estoque está ficando na casa de 7 milhões de toneladas e para aqueles que são muito otimistas, 9 milhões de toneladas. Então, esse estoque de passagem da Conab, mais uma vez, a gente vai deixar crítica sobre os números que foram apresentados, parecem não refletir a realidade de campo. Mudamos de assunto agora para falar a respeito de irrigação e você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra como que esse trabalho tem sido feito, conseguido garantir melhores resultados no campo. Há quem diga que a irrigação possa trazer até 5 safras em 2 anos com um trabalho feito e é o que nós vamos conferir agora na reportagem de José Cunha. A irrigação é um fator de suma importância no aumento da produtividade agrícola nas regiões em que a pluviosidade é considerada baixa para o desenvolvimento das culturas. A tecnologia já está completamente dominada no mundo todo, com expressivos ganhos em competitividade aos produtores que fazem o uso dela. A gente consegue tirar a mercadoria em épocas, ou antecipa ou você atrasa o ciclo, né? Mas você consegue tirar fora da época, né? Visando um preço melhor, né? E também a qualidade, a quantidade irrigada, ela é bem melhor, bem mais aproveitável, né? Com a irrigação, o produtor consegue verticalizar a produção, otimizando o plantio e diminuindo o tempo e custos. Você consegue hoje otimizar plantio, escolhendo janelas de plantio no início, não esperando o período de chuva, e que você não fica à mercê simplesmente do tempo climatológico. E sim você podendo antecipar o seu plantio de safra, retardar o seu plantio de safrinha e nesse intervalo você consegue fazer uma terceira safra. O seu Edemilton Jorge é produtor de grãos e em plena safra de milho está confiante na produtividade por causa da irrigação. Tanto que já está com uma base montada para a instalação de um novo pivô central. Nós estamos com esse irrigando e já estamos com uma base montada para que agora eles
coloque para nós mais um outro já, futuramente. Além das áreas de soja e milho, a irrigação também pode ser utilizada em diversas outras culturas, proporcionando bons resultados e um produto com mais qualidade. Isso pode ser utilizado para lavouras brancas, lavouras de grãos, hortifruta, pastagens, trazendo a melhor rentabilidade para o produtor e aumentando a produtividade, seja qual for o tipo de lavoura que ele trabalha. E vamos falar agora de previsão do tempo aqui no Agricultura BR. O clima já está mudando no centro-sul do Brasil, com chuvas chegando e, inclusive, um pouco mais expressivas na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Quem fala sobre este assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A frente fria chegou hoje ao estado de São Paulo. E essa frente fria leva chuva bem isolada no interior, em áreas de cana e citros, locais aí onde a estiagem agrícola já dura mais de 50 dias. Mas a quantidade de água será maior na faixa leste de São Paulo até o Rio de Janeiro. No leste de São Paulo, a chuva poderá ser a maior aí dos últimos 30 dias, beneficiando principalmente hortaliças e o abastecimento de reservatórios para irrigação. Hoje, a chuva vem a qualquer momento em Paranaguá, Curitiba, Registro e região de Nova Tebas, onde não cai uma gota de água há mais de 20 dias. E olha só, por conta do tempo encoberto, as temperaturas máximas ficam baixas, máxima de apenas 15 graus aí em Curitiba. E falando em frio, a temperatura entra em queda em todo o centro-sul do país, agora com ventos do quadrante sul. As manhãs serão frias, com formação de geadas nas serras e campanha ao longo desta semana. O frio avança por São Paulo, Rio, sul de Minas, mas sem risco para geadas. Já nas áreas claras do mapa, entre o interior do Nordeste, boa parte aqui do Brasil Central, sem previsão de chuva. Olhando para a região norte, o excesso de chuva tem prejudicado e afetado também o ambiente agro. Plantações de banana e produtores de hortaliças da região de Manaus veem suas produções alagadas e, infelizmente, a chuva continua, principalmente no norte do Pará, Amapá, Amazonas e Roraima, com volumes acima de 60 milímetros. No Nordeste, cenários opostos. Enquanto o sertão nordestino registra aí umidade em solo em torno de 20%, áreas costeiras, principalmente entre o Sergipe até o Maranhão, estão na rota de chuva expressiva. Essa chuva mais frequente favorece aí canaviais, mandioca, milho e soja, presentes na costa e também na região conhecida como Cealba. Fabiano, é isso. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. É com você aí. E chegou a hora do quadro Agroações no Agricultura BR. E a Marfrig Global Foods publicou e divulgou no final da tarde desta última terça-feira o seu balanço do primeiro trimestre de 2021, conseguindo reverter um prejuízo importante. Conseguiu 279 milhões de reais de lucro líquido no primeiro trimestre, contra um prejuízo de 137 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Nós vamos mostrar agora os dados apresentados por Marfrig, que são muito positivos em relação à lucratividade e redução de dívidas. Veja só que o lucro líquido, como eu disse, chega a 279 milhões de reais. O EBITDA da empresa, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, alcançou 1 bilhão e 700 milhões de reais, uma alta de 39,7%, portanto, muito forte, saiu de 1 bilhão e 200 para 1 bilhão e 700 milhões de reais entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. A receita do Marfrig totalizou 17 milhões e 230 milhões de reais, receita líquida, com 27,7% de alta. Já a dívida de Marfrig, a dívida líquida, caiu 8,5% para 17 milhões e 740 mil
Esses são os números de Marfrig em relação aos números que foram apresentados. Um outro dado interessante é em relação à alavancagem, que é aquilo que a empresa gera comparado com aquilo que ela está devendo. E essa alavancagem caiu de 3,56 vezes para 1,7 vezes, ou 1,7x, portanto, reduz muito a sua dívida Marfrig, mostrando que o momento é muito bom para as indústrias frigoríficas exportadoras. Você acompanha comigo agora como é que vem o valor da ação da Marfrig sendo negociado hoje, curiosamente vindo em queda. Nós temos aqui a ação de Marfrig a R$ 19,71, uma queda de 4,87%, de acordo com o que vai acontecendo agora no mercado lá na B3. Falamos agora de café, começando pelo café arábica aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que está a Bolsa de Nova York. Hoje nós temos correção que fez com que a posição de julho recuasse da marca de $1,50. Posição de julho, $1,48 mais 30 libra peso. Setembro, $1,50 mais 15. Dezembro, $1,53. E a posição de março, $1,54 mais 75 por libra peso. São os números negociados com café arábica em Nova York neste momento. Você viu os números para o café arábica aqui no Brasil? Você acompanha conosco diariamente os dados do mercado futuro e também do mercado físico. Você vai saber agora como é que vem as cotações de mercado para o café Conilon nos principais estados produtores, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Veja. Pelo segundo ano consecutivo, a Expo Café vai ocorrer de maneira totalmente virtual por conta das questões da pandemia. E vai trazer muita novidade, inovação e principalmente rodada de negócios. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com a Cristiane Viana, ela que é pesquisadora da EPAMIG e também coordenadora de inovação da feira. Cristiane, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Como é que funciona essa rodada, a Hub Conecta Café? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer conversar com vocês e explicar um pouco sobre o nosso evento, que é o Hub Conecta Café. Ele é um evento de inovação totalmente online, gratuito, que tem o objetivo de facilitar e incentivar a inovação das empresas do setor cafeeiro mineiro, buscando torná-las mais competitivas no mercado, por meio da conexão dessas empresas com startups ou pesquisadores que possam solucionar os seus desafios, né? A metodologia do evento, ela consiste primeiramente na identificação de problemas do setor por parte dessas empresas participantes. Então, a empresa fala qual é a necessidade, a dor dela, ou seja, o que ela quer melhorar no seu produto ou processo, ou fazer diferente, né, com um custo menor ou de uma forma mais rápida, prática e eficiente. Neste caso, o Hub Connect ele irá procurar no mercado se já existe essa tecnologia que poderá ser utilizada por essa empresa. Né? Durante o evento, essas empresas poderão se conectar, né, às mais novas soluções tecnológicas e pesquisas científicas, pois terão um suporte, né, do agente de inovação, buscando uma solução no mercado, por meio de alguma startup ou alguma instituição de ciência e tecnologia que possua pesquisadores com experiência no assunto em questão, né? Caso não exista a tecnologia pronta para essas empresas, o Hub Connect Café vai investir, né, e vai investigar se há algum pesquisador de universidade ou de centro de tecnologia que trabalha nesse assunto e se tem algo em desenvolvimento. Dessa forma, o evento ele possibilitará, né, a conexão dessas empresas com as startups e ou pesquisadores,
para que muitos desses desafios tecnológicos possam ser solucionados, iniciadas também parceria para a execução de projetos de inovação dentro da EPAMIG e até mesmo entre as outras instituições de pesquisa. A expectativa que a gente tem é que 10 empresas apresentem seus desafios nesses 2 dias de evento, né, que seria o Hub Connect Café, em que em um dia nós vamos fazer a conexão dessas empresas com a startup e no outro dia a conexão das empresas com os institutos de ciência e tecnologia do Brasil e de Minas Gerais. Cristiane, no seu entendimento, como que a pesquisa, a tecnologia, ela tem melhorado a cadeia produtiva do café, seja nos aspectos de trabalho de campo, de comercialização e mesmo de entendimento da cultura e do mercado do café? Sim, a EPAMIG, né, ela tem trabalhado fortemente com a cultura do café, desenvolvendo soluções tecnológicas inovadoras para o setor. E a gente buscar inovação, né, trazer inovação para toda a cadeia, trazendo fortalecimento da cafeicultura no nosso estado. A intenção, principalmente de eventos como o Expo Café e principalmente com o Hub Connect Café, é de promover essa conexão e fomentar a cafeicultura no nosso estado. Tá certo, Cristiane. Cristiane, quem que pode participar? As inscrições ainda estão abertas? Como é que funciona esse Hub Connect, essas rodadas de negócios da Expo Café? Olha, esse Hub Connect Café, ele é uma parceria, né, da EPAMIG com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, em que tem trabalhado, né, essas 2 secretarias já vêm trabalhando fortemente com vários eventos, né, para promover a inovação dentro do setor agropecuário. E essa rodada, então, ela está sendo organizada por essas 3 instituições, em que a gente está captando as empresas que têm essas dores, né, que têm os desafios que devem ser solucionados, e conectando juntamente com as startups e essas ICTs, né, que são os Institutos de Ciência e Tecnologia, e para buscar com que os pesquisadores possam também apresentar soluções para os desafios apresentados por essas empresas, né? Então, essa é uma iniciativa, um trabalho conjunto do governo de Minas, né, para que a gente possa promover, né, com que o mercado se torne mais dinâmico e competitivo, ampliando a capacidade de competição das empresas e promovendo também conhecimento e solução de desafios nessas empresas que estão sendo levantadas. Então, a rodada, ela é uma novidade, né, na Expo Café, né, é a primeira vez que estamos realizando esse tipo de evento dentro do Expo Café, que tem como foco não só o setor de equipamentos ou de insumos de café, mas sim trabalhar com a cadeia do negócio do café, pois a inovação, né, ela vai estar presente em todas as empresas que se atuam no setor cafeeiro, sendo antes da porteira, dentro da porteira e depois dela. Então, o que nós queremos buscar com que a gente possa promover essa integração e estimular o desenvolvimento da inovação no setor dos diversos segmentos da cafeicultura. Olha, foram apresentados os números do Departamento de Agricultura norte-americano, relatório de oferta e demanda, é o documento mais importante apresentado ao mercado da agricultura.
Vou adiantando alguns números, o pessoal está montando os gráficos, a gente acabou de trabalhar os dados aqui e o pessoal está montando o gráfico. Olha só, o que nós temos já de resumo para dizer? Primeiro, que aparentemente o Departamento de Agricultura norte-americano entende mais da produção de milho do Brasil do que as próprias instituições aqui do país. Enquanto nós vimos um número bastante elevado, estimado em mais de 106 milhões 410 mil toneladas, estimado pela Conab na manhã de hoje, o departamento trouxe 102 milhões de toneladas para o Brasil. Então, olha só, isso é algo que está mais ou menos dentro daquilo que se espera, ou pelo menos está se vendo no campo por enquanto. A não ser que aconteça uma situação muito extraordinária e positiva na produção, a produção não tem como ser muito além disso. Apesar de ter muitas empresas que estão estimando abaixo de 100 milhões de toneladas. Então, esse é o dado sobre o Brasil que eu vou explicar daqui a pouco. Sobre Estados Unidos, ainda falando de milho, vamos trazer agora o primeiro levantamento para a safra 21-22 norte-americana, que tem um estoque de passagem extremamente baixo, tá? Então é muito baixo esse estoque norte-americano. Vou começar também trazendo para você os números em relação à soja. Em relação à soja brasileira, o que chama a atenção é que os americanos aguardam que o Brasil venha a exportar muito mais soja do que aqui a Conab. Aí esses dados ficam meio complicados porque realmente não teria soja suficiente para tal situação. Um outro elemento, falando de norte-americanos, é em relação à produção dos Estados Unidos na campanha 21-22 de apenas 112 milhões de toneladas de soja, com um estoque de passagem de 3 milhões. Então, o arroxo com soja continua. Se os gráficos estiverem prontos, minha equipe confirmando aqui, a gente já pode começar a mostrá-los. Temos eles? Vamos começar pelo milho, então. Começando pelo milho no Brasil, esse dado é aquele que eu destacava, que parece que Estados Unidos sabem mais sobre a nossa produção de milho que o próprio país. Veja só como que a gente ficou aqui. Nós temos produção de 102 milhões de toneladas estimadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Pode voltar aqui um pouquinho. Vou pedir para o pessoal corrigir ali em cima, a fonte é o USDA, né, para os dados de agora, relatório de oferta e demanda, que acabou de sair lá do Departamento de Agricultura norte-americano. Então, trouxe uma estimativa de produção de 102 milhões de toneladas em relação aos dados que estão sendo vistos, né, pelos norte-americanos, principalmente por parte de satélites, né. Aqui, pode voltar para o gráfico, por favor, do Brasil, tá? Aqui já está falando o gráfico dos Estados Unidos. Volta para o Brasil aqui um pouquinho. Se o pessoal da produção estiver me ouvindo, volta para o gráfico brasileiro. Nós estamos falando dele, acho que agora sim. Temos aqui 102 milhões de toneladas de produção, uma exportação estimada em 35 milhões 230 mil toneladas, um pouco acima do que a Conab estima, e um consumo interno de 58 milhões e 500 mil toneladas. Esse é o primeiro dado que eu destaco em relação à safra brasileira. Veja agora comigo como é que vem os Estados Unidos, o pessoal chegou a colocar na tela aqui, Estados Unidos, oferta e demanda da campanha 2021-2022, eu pedi de novo, o pessoal corrigir lá em cima, pode voltar para o estúdio, 21-22 lá em cima, os números em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano, tá? Por favor, corrija lá em cima, é 21-22, produção de 360 milhões 250 mil toneladas para os Estados Unidos, exportação de 70 milhões 490 mil, consumo 307 milhões 230 mil toneladas e um estoque final muito baixo de 31 milhões 930 mil toneladas. Vamos ver se a gente tem o milho em Chicago agora para conferir como é que vai reagindo, vamos reagindo os dados agora, os números de mercado. Reage de leve, né? Nem para cima nem para baixo, posição de mais curto prazo vindo para 7 dólares 24 centes mais 4 por bushel, são os negócios que eu destaco agora com milho em Chicago. Vamos acompanhar agora como é que ficaram os dados para a soja, começando por soja Brasil. Não tem muita diferença em relação ao que foram apresentados nos meses passados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vou pedir para voltar aqui para o estúdio. O pessoal que soltou o gráfico mais uma vez não estava correto, né? Vamos acompanhar agora a soja soja aqui no Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que não trouxe novidades, não trouxe alterações em relação à produção norte-americana e também brasileira. Norte-americana tem a diferença lá de produção, que daqui a pouco vamos ver se a gente tem condição de mostrar.
pode mostrar para o Brasil, o pessoal não consegue colocar na tela, então eu comento aqui os dados em relação à soja lá nos Estados Unidos, com uma produção de 112 milhões de toneladas, tendo um estoque de passagem de 3.250.000 toneladas, então muito baixo. Se a gente tiver soja em Chicago, pedi para colocar soja em Chicago aqui para saber como é que o mercado reagiu. Não conseguiram colocar, vou ficar devendo isso aqui no Agricultura BR de hoje, mas você vai poder acompanhar as informações no nosso portal. Aproveito para encerrar a edição daqui do Agricultura BR, desejo a todos uma ótima tarde, desejo a todos um grande abraço e a gente volta amanhã na primeira edição do programa. Até lá!